Prezados irmãos, em continuidade ao estudo do princípio ação e reação, nós então iremos abordar o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura foi estruturado por Kardec no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 6. Após analisar várias situações referente à lei de ação e reação e aplicação das penas, ele então chega a uma conclusão e estrutura 36 artigos que ele denomina como Código Penal da Vida Futura, nos esclarecendo então o que acontece ao espírito encarnado e ao espírito desencarnado em decorrências das suas faltas na vida presente ou nas vidas anteriores. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, o espírito, ao desencarnar, ele será feliz ou infeliz, dependendo, então, daquilo que ele tem praticado na vida, daquilo que ele tem plantado, semeado. Se ele tiver a consciência tranquila, ele terá, então, a felicidade. Se ele, então, tiver a consciência torturada pelo mal, ele sofrerá com a tortura moral. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, à medida que o espírito vai se purificando, vai se melhorando, vai então aumentando o seu gozo, sua felicidade. Ele vai então deixando de sofrer e vai encontrando uma paz, uma felicidade, à medida então que ele vai evoluindo, que ele vai crescendo. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então todos os vícios, geram uma consequência, seja para o corpo físico, seja para o corpo espiritual. E toda qualidade, toda virtude, ela gera então uma alegria, um gozo. Quarto, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada um o mérito das suas obras. Então, pela lei da evolução do progresso que nós já tivemos oportunidade de estudar, todos temos a possibilidade de nos melhorar e de nos aproximarmos de Deus, até que nós então seremos perfeitos. E aí, neste momento, nós atingiremos o ápice, como Cristo, e como figuras angélicas, então seremos felizes, completamente, plenamente felizes. Quinto, dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então não existe um lugar que se denomine inferno ou um lugar que se denomine céu. Dentro de si, dentro de cada um de nós, de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso procedimento, com os nossos sentimentos e nossos pensamentos, nós nos sentiremos felizes ou infelizes, independente de onde estejamos. Podemos estar no melhor lugar do mundo, lugar mais belo, lindo, mas se tivermos a consciência culpada, não nos sentiremos tranquilos. Ou poderemos estar no lugar mais humilde, mais simples, mas se estivermos com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, ali nos sentiremos felizes. É a isso que se denomina então céu ou inferno. É essa felicidade interior ou essa ausência de paz que nós vamos ter em razão da consciência culpada. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então isso é importante a gente verificar, que também as nossas omissões, quando nós podemos então praticar uma ação benéfica e deixamos de fazê-los, nós também seremos cobrados por isso na medida em que nós tínhamos condição de agir de forma melhor naquela circunstância.
Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então aí vem a causa do motivo, da punição. O motivo então é para que nós possamos então atentar para o nosso mal. E atentando para o nosso mal, nós possamos ver os inconvenientes que eles nos causam e causam a outras pessoas, e para que nós possamos então ter a oportunidade de correção, de nos corrigir. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então Deus, conforme diz os Salmos, Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sabe o que pensamos, sabe o que sentimos. E quando então nós praticamos um ato mal, mas mesmo não praticando, como nós pensamos o mal, esse mal então já cria raiz no mundo espiritual. Ele já influi na vida de outras pessoas ou na nossa vida. E a partir disso nós já somos responsáveis também pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, ser-o-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Então, tudo que fazemos, nós teremos que pagar. Tudo que semeamos, nós então teremos que colher, seja na presente ou seja em existências futuras. Às vezes o mal cometido é tão grande que às vezes uma só existência não é possível que aquele espírito resgate os seus débitos. Então serão às vezes necessárias várias existências para que ele possa então estar quites com a lei divina. É o caso de alguns suicidas, que através do suicídio destrói o seu perispírito e precisam se reequilibrar perante a lei divina, vindo então várias existências às vezes em sofrimento, até que esse equilíbrio reaconteça. Décimo, o espírito sofre quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as dificuldades padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Então, todo sofrimento tem uma causa. E essa causa desse sofrimento vai ser sempre o nosso mal proceder. Seja o sofrimento causado no mundo corporal ou no mundo espiritual. Nós daremos continuidade a esse estudo, mostrando, na 11ª questão, que a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então não há uma padronização. Vai depender, então, da gravidade da falta e da consciência do espírito, do seu entendimento, da sua evolução, a punição que ele terá. De tal forma que um homem evoluído que comete o mesmo fato que bruto que um selvagem comete, a punição para ele vai ser mais grave por ele ter já alcançado um entendimento e inteligência maior do que aquele que comete por ignorância. Não há regra, então, absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Como nós falamos, então, nós dividimos esse estudo em duas partes e nós, então, faremos, após a 16ª questão, iniciaremos uma outra parte em outra apresentação. A 13ª nos diz: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado, ou seja, à medida em que o espírito melhora, à medida então que ele resgata os seus débitos, aquele castigo se encerra. Mas enquanto ele estiver murmurando, enquanto ele estiver reclamando, queixando da justiça divina, ele ainda irá expiar a sua falta,
porque lhe falta, acima de tudo, né, o entendimento da justiça e bondade de Deus. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse, sofreria sempre. Para ele, a pena seria eterna. Então, é aquele entendimento que o espírito tem da duração da pena eterna, né? Porque a dor é tão grande que para ele não passa. É como quando a gente tem uma dor de dente. Aquela dor é tão intensa que você não vê o término daquela dor, é como se ela fosse eterna para você. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem o termo da provação, acreditando a eterno como eterno lhes pareça deva ser tal castigo. Então, isso é uma questão psicológica em que o espírito se envolve e que vai fazer, né, com que ele sinta que aquela pena não tem fim, que o tempo não passa, que aquele sofrimento não termina. E a 16, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Não precisas a expiação, só precisas, né, a expiação e a reparação. Então nós temos 3 questões, que é arrepender, expiar as faltas e reparar os erros. Daí então que apenas o arrependimento, conforme nós já vimos no Livro dos Espíritos, não basta. Isso é necessário para que o espírito então possa de uma vez por todas, né, estar quites com a lei divina, de tal forma que ele possa então não mais cometer aquelas faltas ou aqueles erros.